E aí, galera do Telef, estava com saudade de vocês, daquela nossa resenha, daquela nossa conversa. Resolvi gravar esse vídeo, quem sabe assim para matar um pouco essa saudade, né? Então, pessoal, resolvi gravar esse vídeo para tratar de dois conteúdos específicos. Dois assuntos específicos, mas que estão interligados: estrutura atômica e semelhança atômica. Então, galera, é primordial que você tenha estudado inicialmente aquela parte da história do átomo, como surgiu essa ideia do átomo, que por si só o termo átomo, não parte, não divide, significa exatamente a ideia que eles pensavam a respeito do átomo. E que hoje nós temos outra ideia. Nós sabemos que o átomo sim se divide. O átomo existe partículas dentro dele. Essas partículas são chamadas de partículas subatômicas. Próton, elétron, nêutrons. Essas são as três principais partículas. Nós já sabemos que existem outras partículas, neutrinos, enfim. E o que compõe cada uma dessas partículas, nós também já sabemos que existe ainda uma parte menor, que são os quarks. Então, galera, a nível apenas de informação para você, né, para saber como a ciência, diferente da demais disciplina, ela tem essa propensão de mudança mais radicalmente. Porque hoje a ciência diz uma coisa, mas existem inúmeras pesquisas aí pelo mundo, aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Então, assim, a qualquer momento, aquilo que a gente tem como certo que está no livro didático pode desaparecer. Eu, por exemplo, estudei que Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar. E hoje em dia, vocês, inclusive vocês, já não consta essa informação, não é isso? Então, assim, a ciência sim é bem dinâmica, né? E que bom que ela é dinâmica, né? Porque ela não pode ter uma verdade absoluta e se prender àquilo. Mas indo para o nosso conteúdo, o que eu vou falar de estrutura atômica? O que é isso daqui, ó? Essa representação aqui de um átomo, né? Nós sabemos que existem várias formas de representar um átomo. Eu gosto dessa representação aqui porque ela vai nos mostrar duas partes principais do átomo, que é o núcleo e a eletrosfera. O núcleo e a eletrosfera, representada por esses anéis, né? O que lembra aqui o modelo de Rutherford, o modelo planetário, em que nós temos órbita em torno do núcleo. Sabemos que o núcleo, segundo Rutherford, né, é denso, compacto em relação ao todo. Então, galera, vamos lá. Primeira pergunta: o átomo pode ser dividido em quantas partes principais? Duas: o núcleo e a eletrosfera. Entende por eletrosfera essa região. Núcleo apenas aqui, ó, o centro, ok? Entenda que no núcleo vai estar os prótons, são partículas do átomo, e os nêutrons. Aqui dentro vai estar os prótons, representados por P, e os nêutrons. Os prótons com carga positiva, os nêutrons com carga nula, beleza? Já aqui na eletrosfera vai estar quem? Os elétrons, representados por S. E a carga dele vai ser negativa. Vou repetir para você. O átomo tem duas partes, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo fica os prótons e os nêutrons. Próton de carga positiva, nêutron de carga neutra, né? De carga nula. Então nós vamos colocar aqui sem nada, né? Carga nula. Já na eletrosfera fica os elétrons com carga negativa. Então nós temos três partículas subatômicas principais, né, estudadas: prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons. Uma partícula de carga positiva, uma de carga nula e outra de carga negativa. É interessante que você tenha em mente, que você nunca estudou isso, a localização de cada uma dessas partículas. Já vi questões, inclusive de vestibulares, brincando com isso, tentando confundir a sua mente. Ah, os elétrons estão aqui no núcleo. Não. Quem está no núcleo são os prótons e os nêutrons. Quem está na eletrosfera
como o próprio termo já diz, são os elétrons. Também não confunda as cargas. Elétron, carga negativa. Próton, carga positiva. Nêutron, como o próprio nome sugere, né? Carga nula. Ele é neutro, você pode associar assim. O que a gente pode falar mais? Indo para a tabela periódica, é interessante que você tenha conhecimento do que é a tabela periódica. Tem algumas tabelas periódicas, mas gosto muito dessa. Bem velhinha, de 2013. Mas gosto muito dela. Até pela dinâmica dela, pelas cores. Então assim, uso bastante ela. Então essa tabela periódica não é nosso foco explicar famílias, elementos, características gerais, mas apenas para mostrar para vocês que cada quadradinho desse representa um átomo neutro, um elemento químico. Cada quadradinho desse representa um elemento químico, que nada mais é do que um átomo neutro, ok? Então aqui nós temos o átomo do cálcio, é isso? Do magnésio, do berílio, do sódio, do potássio. Mas o meu foco é mostrar para vocês, seria muito interessante vocês agora com a tabela periódica em mãos, quem não tiver a tabela periódica aí, pode ver atrás do caderno, né? Tem alguns cadernos que trazem na capa, ou no próprio livro. No nosso livro tem, procure lá, na parte que vai trabalhar a tabela periódica. No momento não estou com o livro aqui em mãos, mas nós já vimos inclusive esse assunto. Então, cada elemento desse, vamos lá, pega aí sua tabela periódica e você vai ver. Tem, um número em cima, aqui no caso do ferro, tem o número 26, e aqui embaixo, 56. Mas aqui embaixo está 55,85. A gente arredonda para 56. Algumas tabelas periódicas já vai dar esse valor arredondado. Mas o que são esses números? Esse número menor que você viu, no caso do ferro 26, é um número atômico. Esse número maior que veio aqui embaixo, ele representa a massa atômica. Tenha atenção, porque muitas vezes vem o inverso. Muitas vezes a massa atômica ela pode vir em cima e o número atômico embaixo. Mas não se confunda. Só existe dois termos. O número atômico igual ao outro, massa atômica. O número atômico sempre vai ser o número menor. A massa atômica sempre vai ser o número maior, independente se vem em cima ou embaixo. Eu não associo muito para o aluno, o número atômico sempre vai vir em cima. Então associa assim. Cada elemento químico, ele tem dois números principais, né? Estão vendo aqui o cálcio? Vou dar outro exemplo. Ele vem um número em cima, é um número atômico. Embaixo, massa atômica. Nós vamos destrinchar para descobrir o que eles significam, esses números. Qual o significado deles? Então, vamos lá. O número atômico, que vem lá em cima, ele significa a quantidade de prótons. Então, no caso do cálcio, procura aí o cálcio, na sua tabela periódica. O cálcio, o número atômico dele é 20. Então, quer dizer que o cálcio, o átomo de cálcio, o átomo neutro, tem quantos prótons? 20. Por que 20? Porque é a mesma coisa que o número atômico. Beleza? A massa atômica, que é esse número maior que vem embaixo, no nosso exemplo aqui, é a quantidade de prótons mais nêutrons. Próton mais nêutron. Logo, massa atômica, se eu pegar o valor da massa atômica, que é o maior, subtrair, ou seja, diminuir pelo número atômico, eu vou descobrir o número de nêutrons. Vamos entender como faz sentido. Cada elemento químico tem dois números. O de cima é o número atômico, que significa a quantidade de prótons. Então, por exemplo, no cálcio, o cálcio tem 20 de número atômico. Então, quer dizer que ele tem 20 prótons. A massa atômica do cálcio, ela é 40, aproximadamente. Então, se ela é 40, e esse 40 significa a quantidade de prótons mais nêutrons, quanto será que eu vou ter só de nêutrons? Veja como faz sentido. Se só de próton eu tenho 20,
tenho 20. E próton mais nêutron é 40. Se eu tirar o 20, que é o próton, vai sobrar quanto de nêutron? 20 também. Porque nós sabemos que o 20 de próton mais 20 de nêutron tem que dar o total da massa atômica, que é 40. Não é difícil, galera. Para quem tiver o primeiro contato agora, pode estar fazendo a confusão, mas a gente pode entender isso de forma bem clara o seguinte. Está aqui o núcleo, né? Vamos lá, presta atenção. Observa bem. Aqui nesse núcleo tem quem? Quais são as partículas subatômicas que estão aqui? Próton e nêutron. Não é isso? Então vamos lá. Digamos que eu tenho um elemento químico, e nesse elemento químico, um elemento qualquer, um elemento Y, aqui é 12, e aqui vai ser 20. Qual é o número atômico? Menor, 12. Qual é a massa? 20. O que significa esse 12? Significa que eu tenho 12 prótons. 12 prótons, que é carga positiva. E o que significa esse 20? Significa que meu próton com mais os nêutrons é igual a 20. Ok? Se só os prótons é 12, quantos de nêutron eu vou ter para dar 20? Porque eu sei que próton, que é 12, com mais N, que eu não sei, vai dar 20. Quanto é que vai ser N para dar 20? Você vai chegar à conclusão que é 8. Porque 12, que eu já tenho, com mais 8, vai ter que dar 20. Por isso que você pode simplesmente fazer o seguinte. Todas as vezes que você quer descobrir quantos nêutrons tem, você basta pegar a massa menos o número atômico. Você subtrai e você vai descobrir o número de nêutrons. Não é isso? Nêutron. Então faça sempre isso. Dos dois números que vem na tabela periódica, você vai pegar o número maior, que é a massa atômica de baixo, geralmente. Você vai subtrair, diminuir pelo de cima, para descobrir quantos nêutrons. Professor, e se eu quiser descobrir quantos prótons? Basta olhar para o número de cima. O número de cima já significa o número de prótons, que é o mesmo número atômico. Se você quer descobrir o número de nêutron, você vai pegar o número de baixo menos o de cima. E elétron? Galera, na tabela periódica, nós estamos falando de átomos neutros. Então, para ser neutro, a carga positiva tem que ser igual a negativa. Então, se aqui eu tenho 12 prótons, eu também vou ter que ter 12 elétrons. Viu? Então, é muito simples. Vamos agora continuar. Vamos agora para a segunda parte, que é a semelhança atômica. Qualquer dificuldade, você pode estar sendo auxiliado por outros vídeos, outras videoaulas, pelo nosso próprio livro, que vai ter uma indicação bem ideal para o momento. Pode também estar pausando, né, o vídeo aí, revisando. A gente tem essa possibilidade, né? É uma das vantagens dessa aula, é que a gente pode pausar, pode voltar. Aquilo que não entendeu, tem como começar do início novamente. Então vamos lá, semelhança atômica. Os átomos, eles podem ser semelhantes. Eu tenho um átomo X e outro átomo Y. Eles não vão ser 100% iguais em tudo, mas eles podem ter alguma semelhança. Essa semelhança pode ser a mesma quantidade de próton, pode ser a mesma quantidade de nêutron, pode ser a mesma quantidade de massa atômica, pode ser a mesma quantidade de elétrons. Então, assim, essas são semelhanças. Então, vamos lá. Observa aqui, por exemplo, esse elemento aqui. Elemento X tem dois números. Você já sabe que números são esses. Aqui é o número atômico, aqui é a massa atômica. Esse daqui significa que ele tem quantos prótons? 13. Não é isso? E aqui significa que o próton mais o nêutron dá 25. Mas observa esse elemento X e esse elemento Y. Observa que esse tem 13 prótons e esse também tem 13 prótons. Então quer dizer que eles são o quê? Isótopos. Professor, o que significa isótopos? Significa dois elementos que têm a mesma quantidade de prótons. Mesma quantidade de prótons. Ok?
Então, dois elementos que têm a mesma quantidade de prótons são chamados de isótopos. Eu deixei aqui destacado P para você lembrar que isótopo significa mesmo o número de P, próton. Beleza? Isótonos. Olha o N destacado. Mesma quantidade de nêutron. Se você olhar aqui para cima, você vai ver que aqui, ó, esse elemento A tem quantos prótons? 10. Esse outro tem quantos prótons? 25. Eles não têm a mesma quantidade de próton. Mas vamos ver se ele tem a mesma quantidade de nêutron. 20 menos 10, 10. 35 menos 25, 10. Observa que eu diminuindo a massa pelo número atômico, eu descobri 10. Ou seja, 10 nêutrons. E aqui também, 10 nêutrons. Olha só a continha. Não é assim que a gente descobre o número de nêutrons? O maior menos o menor? Pois é. Se eles tiverem a mesma quantidade de nêutrons, eles vão ser chamados de isótonos. Beleza? E agora vamos para os isóbaros. Os isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa atômica. A mesma massa. Massa é o número de cima ou de baixo? É o menor ou é o maior? É o maior. Observa aqui, ó, que o número atômico é diferente. Esse é 7 e esse é 8. Mas a massa é igual. Por isso que eles são isóbaros. Então observa que a massa já vem embaixo. O número de prótons já vem em cima. E o de nêutron, tu tem que pegar esse menos esse, ó. Esse menos esse, para descobrir se é igual. Se for igual, vai ser um isótono. Ainda tem também os isoelétricos. Você sabe o que são dois átomos considerados isoelétricos? São átomos que têm a mesma quantidade de elétrons. Okay? Nosso livro não contempla isso, mas vamos lá trabalhar, porque é também interessante. Se eu tenho dois átomos, o X, que aqui vai ter 10, e aqui vai ter o Y, que também vai ter 10. Como eu falei para vocês, essa quantidade de número que vem em cima, ela pode significar a quantidade de prótons, mas também se refere à quantidade de elétrons. Então eu posso dizer que esses dois átomos têm a mesma quantidade de elétrons? Sim, porque o número acima significa a quantidade de prótons e também de elétrons. Mesmo que aqui embaixo seja diferente. A massa é diferente, mas o número de elétrons e de prótons também é igual. A gente poderia brincar um pouquinho mais, dificultar, colocando, por exemplo, cátions e ânions, que são, no caso, nossos íons. Os cátions, né, de carga positiva, e os ânions de carga negativa. Ganhou o elétron, no caso do ânion. Mas, não se confunda, não vamos trabalhar nisso agora. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que tenha entendido. Se não entendeu, volte o vídeo, pesquise outras fontes. Estou morrendo de saudade de vocês, daquela nossa resenha, daquela nossa conversa. Não é a mesma coisa estar assim, mas já é uma forma também da gente matar a saudade. Então, até a próxima e um forte abraço.